Gostaria que você atentasse para a leitura de Neemias, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu coração, o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que eu deverei me alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Até o versículo 8. Neemias está vivendo um período muito importante do que Deus está fazendo na vida dele. No capítulo 1, que eu já tive a oportunidade de expor aqui na igreja, Neemias ouviu a notícia de que aqueles que voltaram da Babilônia, do exílio da Babilônia, e agora estavam sob o domínio dos persas, porque foi a hegemonia que dominou a Babilônia, eles retornaram para Jerusalém. Havia um grupo de exilados que voltaram para Jerusalém, mas não conseguiram concluir a tarefa de reconstruir os muros da cidade, de terminar a reconstrução do templo. Eles tiveram muita oposição de inimigos, dificuldades. Neemias ouve essa notícia e se entristece e ora a Deus, ele clama a Deus. E nós falamos sobre a oração de Neemias, e uma das características da oração de Neemias é que ele pediu para Deus uma oportunidade diante do rei. Capítulo 1, versículo 11, se você está com a sua Bíblia aberta, Neemias pede: concede, Deus, que eu seja bem-sucedido, que o seu servo seja bem-sucedido hoje, o teu servo, e dar-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. De quando Neemias recebeu a notícia, ao dia em que ele serve o vinho para o rei, se passaram 4 meses. E agora Neemias então tem um momento oportuno, a oportunidade, a resposta de oração. Deus tem um projeto para restaurar Jerusalém. Ele está enviando homens como Esdras e homens como Neemias. Neemias agora está aproveitando a oportunidade que Deus deu. Ele pediu essa oportunidade no verso 11. E agora ele está vivendo a oportunidade que Deus deu. Hoje à noite eu gostaria de dizer para você que veio a esta casa de oração: aproveite oportunidades que o Senhor disponibiliza para nós. Aproveite oportunidades para restaurar a sua vida com Deus, para fortalecer a sua fé. Aproveite oportunidades que muitas vezes são resposta de oração.
como é o caso de Neemias. Neemias orou por isso, pediu uma oportunidade diante do rei, e agora Deus está dando essa oportunidade. Meus irmãos, quando Deus restaura o seu povo, Ele traz vigor espiritual, Ele traz votos de alianças de casamento para serem restaurados, relacionamentos para serem perdoados, Ele traz avivamento a uma igreja que está adormecida, e Ele faz isso com a sua restauração. Às vezes, você ora muito pedindo alguma coisa, você ora muito por uma causa, e Deus dá a oportunidade, e a gente não aproveita. Eu quero trazer 3 lições deste texto que acabamos de ler, sobre aproveitar as oportunidades de Deus. Quando Deus nos usa para restaurar a nossa fé, restaurar o nosso vigor espiritual, restaurar a nossa família, restaurar o culto da nossa casa a Deus, o culto da nossa igreja a Deus, o trabalho da igreja ao Senhor. Separei 3 lições. A primeira dela: proceda com sabedoria. Do versículo 1 até o versículo 3, Neemias está chegando numa festa onde ele serve, e ele serve à mesa do rei. É uma festa porque é um evento importante, e aquela oportunidade esperada acontece, e ela acontece porque Neemias não consegue esquecer ou esconder a sua tristeza por conta de Jerusalém, e isso passa a ser percebido pelo rei. Diante da presença do rei, o rei nota, percebe uma mudança de atitude, uma mudança da postura de Neemias. Neemias era copeiro do rei, e um dos melhores copeiros, pela relação que Neemias tem com o rei do Império Persa, Artaxerxes. Então Artaxerxes faz uma pergunta: por que você está triste? Eu notei que você está triste. O versículo 2, o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se você não está doente? Havia uma regra no Império Persa de que pessoas doentes não serviam no palácio. A pessoa precisava estar saudável. Isso era oriundo do outro império, do império anterior, o Império da Babilônia. Não sei se vocês lembram, quando Daniel decidiu não contaminar-se com os banquetes do rei, qual era a preocupação do eunuco responsável pela alimentação e o cuidado dos servos? Olha, se vocês não vão comer do banquete do rei e beber do vinho dele, vocês vão ficar doentes, e eu serei cobrado disso. Daniel não se contaminou com as festas, as bebedeiras, aquelas comidas que eram impuras para o povo judeu, e ele não ficou doente. Pelo contrário, ficou mais forte e saudável do que os homens da Babilônia. Então essa era uma preocupação. Artaxerxes sabia que Neemias não podia estar doente. Havia um grupo responsável por isso. É perceptível o estado dele. Ele nota, ele pergunta. Isso aí eu sei o que é. É tristeza do coração, Neemias. Olha, irmãos e irmãs, Neemias estava sensivelmente envolvido com a situação do povo de Deus. Por isso ele estava com um coração triste. Neemias era um homem sensível às necessidades do seu povo, por isso tristeza no coração. Tem coisa, irmãos, que parece ruim, mas não é. Tem tristeza que é boa sentir. Porque falta de sensibilidade também é pecado. Um pai insensível aos seus filhos, um marido insensível à sua esposa, um pastor insensível à necessidade do rebanho, uma igreja insensível à sua tarefa, irmãos que são insensíveis quando outros sofrem.
Este não era o caso de Neemias. Neemias não pôde mais esconder o quanto ele estava preocupado e sofrendo por causa do povo de Deus. Meus irmãos, aprenda a sofrer por aqueles que Deus te deu por responsabilidade. Aprenda a sentir por aqueles a quem você ama, os da sua casa. Chore por eles, ore por eles, clame por eles. Eu falo para proceder com sabedoria, porque a consequência da pergunta do rei gerou preocupação em Neemias. Olha, o versículo 2, Neemias diz: então temi sobremaneira. Por que Neemias temeu? Por que ele teve medo quando o rei perguntou? Primeiro, porque também era exigido dos servos do palácio que não atrapalhassem, não trouxessem transtornos diante do rei, diante das festas, diante do banquete. Era para ser um momento de alegria, era para ser um momento agradável. Era exigido isso dos servos que serviam no palácio. O outro motivo é porque isso poderia despertar uma confusão no rei Artaxerxes. Por isso, Neemias, antes de servir, o copeiro tinha que provar do vinho para depois dar. Poderia estar sendo feitos motins, colunhos, para destruir o imperador. Ele temeu e ficou preocupado porque era prudente. Para proceder com sabedoria, é preciso ter prudência. Neemias temeu, porque viu que a sua atitude gerou uma preocupação no rei. Viu que aquilo era o momento crucial para a ação dele, no momento em que ele pediu uma oportunidade. Neemias age com prudência. Por isso, o verso anterior diz que Neemias fez um esforço muito grande para nunca aparentar sua tristeza. Olha o versículo 1, a parte final. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Havia um esforço. É preciso ser prudente, irmãos, quando somos questionados, inclusive. Neemias ouve a pergunta do rei e levou isso a sério. Viu que era um momento importante. Para agir com sabedoria, é preciso ter prudência. Uma outra lição sobre agir com sabedoria, proceder com sabedoria, está no versículo 3. Para proceder com sabedoria é preciso ser leal. Olha como Neemias responde ao rei. O rei pergunta: por que você está triste? Isso só pode ser coisa do seu coração está abatido. Neemias temeu, agiu com prudência e então responde. E como Neemias responde? Demonstrando a sua lealdade ao rei. Ele diz no verso 3: viva o rei para sempre. Essa expressão era usada na Pérsia sobre os servos ao Deus, ao rei, uma questão de lealdade. Você vai encontrar isso também no livro de Daniel, quando Dário chama Daniel, quando outros reis chamam o povo de Deus, Sadraque, Mesaque e Abidênego estão diante de Nabucodonosor, todos eles tratam o rei com respeito. Os homens de Deus, eles sempre usam essas frases, essa expressão: viva o rei para sempre. Demonstrar lealdade, irmãos, é algo fundamental para ser uma experiência de sabedoria. Artaxerxes era o rei que dominava o povo de Israel. Não era um rei israelense. Era o rei do Império Persa. Era o algoz do mundo. Engoliu nações pequenas. Destruiu civilizações. Imprimiu a cultura persa no mundo, da Ásia à África.
tirou reis dos seus tronos e continuou a perpetuar a hegemonia sobre Israel. Mas Neemias sabe que ele está lá, naquele lugar de autoridade, porque Deus permitiu. Então ele é leal. Ele demonstra fidelidade. Pessoas que são leais não significa que concordam com tudo que a outra pessoa faça. Pessoas que agem com fidelidade não significa que são bajuladoras. É muito fácil as pessoas confundirem lealdade com bajulação. Neemias agia com lealdade. Presta atenção na maneira como ele colocava as palavras. Versículo 5. Ele vai dizer ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê diante da tua presença. Nós temos um homem leal, que age com fidelidade, mesmo não concordando com tudo, mesmo sabendo que está diante do opressor. Você quer proceder com sabedoria? Seja leal. Seja leal à mulher da tua mocidade. Quando você casou, ela era novinha, e você também. E agora você é careca e barrigudo. E ela passa tinta no cabelo. Seja leal. Haja com fidelidade para com o seu marido. Com fidelidade para com o seu marido. Seja leal aos seus filhos. Seja leal à empresa que paga o seu salário. Talvez não pague o salário que seria justo pagar a você, mas proceda com fidelidade, com honestidade, com integridade. É isso que se requer dos homens e das mulheres de Deus. São essas pessoas que Deus usa num processo de restauração. Eu gosto de Colossenses 4. Quando o apóstolo Paulo fala da oportunidade de pregar o evangelho, eu vou ler Colossenses 4, 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aqueles que não são crentes, que não conhecem a Deus, que não conhecem os mandamentos. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, mas a oportunidade precisa ser aproveitada por um procedimento de sabedoria. Versículo 6 de Colossenses 4, o apóstolo Paulo ainda diz: a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Palavra agradável não é palavra de bajulação. Neemias não era um bajulador. Ele estava aproveitando a oportunidade pela qual ele orou. Deus deu, e agora ele procedia com sabedoria. Aplicando ao Novo Testamento e a mensagem do apóstolo Paulo, uma palavra temperada com sal, o sal tem o objetivo de evitar a degradação. Evitar que, principalmente no mundo antigo, o sal evitava que a comida estragasse. Uma palavra que gera transformação para com as pessoas. Neemias procedia com sabedoria porque ele era prudente. Ele procedia com sabedoria porque ele era leal. E as suas palavras demonstravam isso. Você quer aprender a viver com sabedoria? O exemplo de Neemias mostra que ele era alguém que tinha tato. Olha, observe o versículo 3 ainda. O versículo 3 diz que, ele diz: viva o rei para sempre, mas ele também diz: como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Ele responde o rei com uma pergunta.
Mas olha só que esta resposta não é uma provocação ao rei, não é uma acusação ao rei. Ao responder com uma pergunta, ele tem a prudência, o tato, o jogo de cintura de não acusar o rei de nada, de não fazer uma denúncia contra Artaxerxes. E ele deveria. Sabe por quê? Em Esdras capítulo 4, versículo 19 a 21, foi o próprio rei Artaxerxes que mandou suspender por um decreto a obra em Jerusalém. A obra estava parada, a cidade estava sem proteção, os muros da cidade sem porta, o que tinha, o templo não havia sido finalizado por ordem do próprio Artaxerxes. Esdras 4, 19 e 21, eu vou ler para você. Ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebeliões e motins. Jerusalém era um problema para o império. Versículo 20. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar, e lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho, e não se edifique aquela cidade, a não ser com a minha autorização. Neemias não toca nesse assunto. Havia um decreto do rei, tudo estava parado, tudo estava prejudicado. Neemias é perguntado por ele, e a resposta dele nem toca no nome da cidade de Jerusalém. Nem fala do decreto que o rei fez. O que ele faz? Tato, jogo de cintura. Ele apela para algo que é sentimental. A cidade onde estão os túmulos dos meus pais, os túmulos estão profanados. Ele mexeu com um valor semítico, do povo semita. Os cemitérios, o lugar onde os corpos eram sepultados, eram considerados importantes, sagrados. Ele não acusa Artaxerxes de nada. Ele apela por algo sentimental. Meu irmão e minha irmã, às vezes a gente perde oportunidades por falta de tato, por falta de jogo de cintura. A gente diz palavras que não deveria ter falado, a gente agride, a gente quer mostrar que tem razão. Neemias nem falou de Jerusalém, falou dos túmulos dos pais dele, da cidade dele. Artaxerxes sabia de onde ele era. Haja contato. Isso é proceder com sabedoria. Jesus é o nosso exemplo de procedência de sabedoria. Ninguém tinha palavras tão sábias como ele. Ninguém ensinava com a autoridade que ele ensinava. A sabedoria de Jesus não estava apenas num procedimento teórico, mas estava aplicado quando ele estava com os seus discípulos, estava aplicado quando ele estava com os seus adversários. Você quer ser um agente de restauração dentro da sua casa, no seu casamento, na sua família, com os seus filhos? Nesta igreja, proceda com sabedoria. A segunda lição, além de proceder com sabedoria, e nós vimos que para proceder com sabedoria eu preciso ser prudente, eu preciso ser leal, e eu preciso ter tato, jogo de cintura. Eu também preciso associar piedade com planejamento. Você quer aproveitar oportunidades, associe vida piedosa com planejamento. Do versículo 4 ao versículo 8, você vai perceber que Neemias estava preparado para aquele momento. Neemias planejou aquele momento. Ele não aconteceu ao acaso. Aquilo que Neemias falou ao rei e pediu ao rei estava bem programado.
o rei, ao ouvir sobre a tristeza do coração de Neemias, no versículo 4, faz outra pergunta. O que você quer? O que você vai me pedir agora? O que você quer que eu faça? Essa não é uma pergunta comum. Deveria ser Neemias que estivesse falando para Artaxerxes. O que o senhor quer que eu faça? Mas agora o rei pergunta ao servo. O que você quer que eu te faça? Bom, é interessante a forma como o texto é construído. E essa narrativa bíblica é construída assim de propósito. Essa história é contada desse jeito para que você entenda isso. O rei pergunta, o que você quer que eu te faça? E o que Neemias faz? Entrega uma lista para ele? Não, o texto para e diz que Neemias orou ao Deus dos céus. Antes de responder, Neemias recorreu profundamente em oração. Ele procura a Deus em oração. Uma vida piedosa faz com que a oração seja prioridade. Uma vida piedosa faz com que a oração seja envolvimento com Deus e com a causa de Deus. No caso de Neemias, a causa da restauração de Jerusalém. A vida de oração, uma vida piedosa, nos leva a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e depois as outras coisas. Mas observe que antes de responder, Neemias ora e depois ele responde, não é isso? Ao responder, Neemias não responde despreparado. Neemias coloca em ação aquilo que durante 4 meses ele planejou. Aquilo que durante 4 meses ele idealizou. Ele pensou que era necessário, ele fez pesquisa sobre quem era responsável pela mata da floresta do império. Neemias calculou quanto tempo ele iria gastar. Foram 4 meses de estratégias. E agora ele coloca o plano em ação. Aquilo que está preparado em ação. Isso nos ensina uma lição. Associe vida piedosa com planejamento. Sabe por quê, irmãos? Nós aprendemos com Neemias que vida piedosa e planejamento estão associados na vida de quem Deus usa. Um teólogo chamado Tiberius Rata, um teólogo do Antigo Testamento, ele tem uma frase comentando Neemias, onde ele diz assim, que a piedade não substitui a preparação, mas nem a preparação é um substituto para a piedade. Tem gente que acha que porque orou, ele não precisa planejar. Jovem é muito assim. Jovem chega para o pastor e fala assim, pastor, eu orei antes de namorar, mas o namoro, o casamento agora não está bom. Ele não quer saber do Senhor. Ela é mundana, não quer saber da igreja, mas nós oramos antes de orar. Oração sem planejamento, sem observar valores, princípios, é inútil. Você está orando e pedindo para Deus abençoar o seu namoro. Aí você está orando, a pessoa está lá orando. Aí o rapaz não quer saber da igreja. O rapaz só quer saber de carcar todas na balada. A moça, o rapaz está orando pela moça. A moça mente para os pais para sair de casa com ele. As evidências estão lá, você está orando. Avalie o planejamento todo de Deus, aquilo que Deus está ensinando. Observe. Acaba com esse namoro, macho. Termina com esse namoro, irmã. Você vai sofrer, vai chorar. Eu faço uma playlist para você de música de sofrência. Que eu tenho lá, que não fala besteira, sabe? Tem umas músicas, já mandei para uns jovens da igreja. Terminou lá o namoro, fala, escuta isso aqui. Chora, entra no quarto e chora. Chora largado. Tem até a música do Edson Hudson, que eu mando sempre. É melhor chorar agora do que depois.
Não, mas eu orei. Oração, vida piedosa, não anula programa, planejamento, preparação. Do mesmo jeito, a preparação não anula a vida piedosa. Se você só se preparar, se você só planejar, mas nunca recorrer ao Deus dos céus, você está correndo um grande risco. Planeje, prepare, se empenhe, se organize, mas ore, coloque em oração, dobre os seus joelhos diante do Senhor. Por quê? Porque vida piedosa deve estar associada a planejamento. Eu quero convidar você a olhar para Jesus. Ele orou quando foi escolher 12 apóstolos, e escolheu. Ele orou quando saiu da Galiléia para Samaria, e foi, e escolheu pessoas certas para pregar o Evangelho. Jesus exerceu com devoção a vida de oração e piedade. Devoção intensa, mas cumpriu aquilo que estava preparado. A cruz. Vida piedosa deve estar associada ao programa, ao planejamento e à preparação. Neemias faz isso. Ele pede documentos para o rei. Versículo 7, ele pede documentos para abrir as fronteiras. Não é isso que diz o versículo 7? Está com a sua Bíblia aberta? Ele diz assim, e ainda disse ao rei, se parece bem ao rei, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar até Judá. Abra-se as fronteiras, para que ninguém me impeça de chegar até Judá. Eu vou sobre sua autoridade. Ele estava preparado para isso. Como ele ia construir o muro? A segunda carta, o segundo documento, é um documento que dá licitação para que ele possa usar da madeira do rei para construir o muro com as vigas de madeira, de cedro, de carvalho, as portas do templo e até a casa onde ele ia residir no período que ele iria gastar. Neemias está planejado. No versículo 5, ele está planejado para participar da obra. Ele avisa para o rei, peço que me envies à cidade do sepulcro dos meus pais. Ele está envolvido, ele entende que ele tem que ir lá, ele se coloca nesse planejamento. Versículo 6, ele estabelece prazo. Se você ler o capítulo 5, versículo 14, você vai perceber que esse prazo não era pequeno, era longo, 12 anos. Ele dá um prazo determinado. Neemias conhecia as suas necessidades e estava preparado para colocá-las diante do rei. Mas isso não anulou a vida piedosa. Associe vida piedosa com planejamento. Terceira lição. A primeira, proceda com sabedoria. A segunda, associe vida piedosa com planejamento, com preparação. E a terceira lição, confie no Senhor. Confie no Senhor. Está com a sua Bíblia aberta? Finalzinho do versículo 8. Neemias pediu tudo o que planejou. E lá no finalzinho diz assim, e o rei mas deu. Ele me deu tudo o que eu pedi. Mas ele explica, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Observe que essa é uma conclusão importante. Confie no Senhor. O resultado veio. Aquilo que ele planejou, aconteceu. Aquilo que ele orou pedindo, Deus deu a oportunidade. Aquilo que foi programado e planejado, deu certo. Então Neemias chega para as pessoas e fala assim, está vendo como eu sou bom? Eu sou o cara, sou o bicho da goiaba. É isso que Neemias faz? Neemias não se gaba. Ele não louva a si mesmo. Ele não se exalta.
Ele diz: o rei me deu. Sabe por quê? Porque a boa mão do meu Deus estava comigo. Eu estava preparado. Eu orei, pedi, jejuei. Mas foi a boa mão do meu Deus. Não se gabe por aquilo que veio da mão do Senhor. Não se gabe por aquilo que vem da mão do Senhor. Você é um mordomo. Nós somos mordomos. Não se gabe, não se exalte por aquilo que vem da mão de Deus. A expressão, porque a mão do Senhor era comigo, era utilizada muito neste contexto da restauração. Esdras usa essa frase várias vezes no livro de Esdras, capítulo 7, 28, capítulo 8, 18. A boa mão do Senhor era conosco. Lembra disso? Esdras pede para ir, consegue, viaja 1.500 quilômetros sem escolta, chega em segurança, e Esdras sempre fala: foi a boa mão do Senhor que estava conosco. Neemias estava preparado, se preparou muito bem, mas ele diz: foi a boa mão do Senhor que estava comigo, estava sobre mim, a boa mão do meu Deus. Meu irmão, minha irmã, é preciso experimentar confiança em Deus para depender das suas mãos. Para saber que as provisões que nós precisamos vêm dEle. A nossa segurança vem dEle. Aquilo que Ele nos oferece é seguro, é generoso, porque vem da poderosa mão do nosso Deus. Diante disso, eu quero que você aprenda 2 lições sobre confiar em Deus. A primeira: dependa de Deus. Dependência. Precisamos aprender a depender de Deus. Isso não é fácil. Nós, na verdade, queremos ser independentes. Nós, na verdade, queremos dar o nosso jeito. Nós queremos resolver logo. 4 meses parece muito. Nós queremos tudo agora, do nosso jeito. Nós precisamos aprender a depender de Deus. O rei Davi, que aponta para Cristo, levantou uma oferta para construir um templo. E no livro de 1 Crônicas, diz que Davi recebeu mais do que se precisava. E tudo da melhor qualidade. Pedras, madeiras, tecidos, ouro, prata, tudo mais do que se precisava. Então Davi faz uma oração de consagração junto com o povo de Deus. Davi ora a Deus agradecendo. Eu quero que você ouça um pedacinho da oração de Davi, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, no verso 14, quando Davi diz assim: porque quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Quem depende de Deus, entende que tudo que tem, tudo que precisa, tudo que Ele oferta, tudo que Ele participa para o Senhor, vem da própria mão de Deus. Ele depende do Senhor. Por isso, ele não está apegado. Ele não está apegado ao dinheiro, ele não está apegado ao tempo, ele não está apegado a si mesmo, porque ele entende que ele é um mordomo do Senhor, ele depende da mão do Senhor. A outra lição é perseverança em Deus. Se nós precisamos aprender a confiar em Deus, nós precisamos também aprender a ser perseverantes nessa confiança. Quando Neemias recebeu a notícia, isso abalou com ele. Ele rasgou as suas vestes, ele chorou, ele lamentou, ele fez jejum. 4 meses se passaram. Mas Neemias não deixou de confiar e de perseverar no planejamento e na vida piedosa. O que acontece com a gente? Há uma desestrutura, há um problema,
Há algo que é maior do que nós, que depende de outros, como Neemias dependia de Artaxerxes, um homem poderoso, o homem mais poderoso da sua época. Neemias perseverou. Neemias perseverou. Meu irmão, persevere, porque a perseverança é fruto da confiança no Senhor e produz em nós continuidade de fé. Perseverança é uma marca do crente em Cristo. O verdadeiro crente em Cristo persevera até o final. Por isso, meu irmão, eu quero concluir este sermão sobre aproveitar oportunidades, aproveitando uma. Confie em Jesus Cristo. Confie na mão poderosa dele. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Porque as mãos do Senhor sustentam o universo. Uma vez Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10, ele se apresenta como o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. E ele fala de que essas ovelhas estão nas suas mãos. Eu quero ler esse texto para você. João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém arrebatará. Confie nas mãos poderosas de Jesus, nas mãos poderosas do Pai. Sabe como Jesus conclui? No versículo 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Entregue a sua vida confiantemente a Jesus, nas mãos dele. Nós cantamos um cântico agora na Páscoa. Canta comigo aí, se você sabe de cor. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha... Onde ela está? Onde está a sua vida? Está nas mãos do meu... Mãos santas. Mãos que enfrentaram o cravo na cruz para redimir os nossos pecados. Mãos que têm a destra poderosa e governa este mundo, governa o universo. Confie nas mãos poderosas de Jesus. Busque a sabedoria que vem do alto, que pertence ao caráter de Cristo, porque só Jesus tem palavras de tato e cuidado, de sabedoria. Olhe para o modelo de Cristo, que orava e agia. Para a glória de Deus, o plano era a cruz, e para a cruz ele foi. A mesa que está posta foi planejada por ele antes de sua morte. Ele disse: o meu corpo vai ser representado no pão, o meu sangue está representado no vinho. Comam e bebam para lembrar do que eu fiz, para se alimentar espiritualmente de mim. Eu sou a Páscoa de vocês. Ele planejou, mas não deixou de viver piedosamente. E hoje nós tomamos da mesa, porque Jesus orou e agiu segundo os planos de Deus. Vamos fazer isso também. Se você ainda não é membro da igreja do Senhor, se você ainda não deu um passo de fé para a sua conversão, para a sua entrega a Cristo, que essa mensagem queime em seu coração, incomode a sua semana, desperte, para que você aproveite oportunidades. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos.
Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.